Meus amores, então vamos ver aqui essa segunda questão da aula 5. Vamos acompanhar aqui juntos. Olha, a questão diz para mim: para uma feira de ciências, os alunos pretendem fazer uma câmera antigravidade. Lembra que antigravidade vai te dar a ideia de alguma coisa que não cai, que flutua. E para isso, os estudantes colocaram duas placas metálicas paralelas entre si e a superfície da Terra com uma distância de 10 centímetros entre elas. Ligando essas placas a uma bateria, eles conseguiram criar um campo elétrico de 2 newtons por coulomb. Isso para demonstrar esse efeito antigravidade, eles devem carregar eletricamente uma bolinha de isopor e inseri-la entre as placas. A massa dessa bolinha é de 0,050 gramas. E a placa carregada negativamente está no fundo da caixa. Aí eu quero saber de você, qual é a melhor opção que mostra a carga com que a gente deve carregar essa bolinha para ela flutuar? Vamos fazer aqui uma representação disso. Eu vou pegar aqui duas placas para a gente colocar, dando a ideia de uma placa positiva e uma placa negativa. Então, vou pegar aqui para a gente duas placazinhas, uma positiva e uma negativa. E nós vamos ajustar essas placas. Eu vou querer que a minha placa negativa ela fique no fundo da caixa. Vou fazer aquela menorzinha. E a gente vai deixar a nossa placa positiva, evidentemente, na parte de cima da nossa caixa. Então, aqui é como se eu tivesse a ideia da caixa. Vou fazer aqui um pouquinho mais para o alto. Eu vou te colocar aqui a minha caixa positiva, né? Com a placa positiva em cima, a placa embaixo. E aí você vai lembrar para a gente, campo elétrico. O campo elétrico ele é sempre desenhado, galera, saindo da placa positiva, indo em direção à negativa. Então, o campo elétrico vai ser colocado de cima para baixo, porque o campo sempre é de afastamento na carga positiva e o campo sempre é de aproximação na negativa. Aí a gente vai colocar entre essas placas a nossa bolinha de isopor. Então vou escolher aqui de novo uma figura aleatória qualquer, só para a gente colocar como se fosse a nossa bolinha. Então vou pegar aqui uma forma qualquer. Eu vou pegar aqui uma esfera e vou imaginar que essa esfera seja a nossa bolinha de isopor. Tá? Ela não precisa ser tão grande assim. Vamos pegar essa bolinha e vamos diminuir. E aqui, galera, eu vou botar a ideia da nossa bolinha flutuando, tá? Então, nossa bolinha aqui flutuando. Augusto, o que é que eu vou ter aqui? Quem vai puxar essa bola para baixo é a gravidade. Então, se essa bola tem massa, meninos, obrigatoriamente essa bola tem que ter força-peso. Então, a tendência dela seria afundar, seria descer. Mas, Augusto, ela não desce. Tá, se ela não desce, é porque tem que existir, puxando ela em sentido contrário, uma força elétrica. Aí olha um detalhe, galera. Eu quero que essa minha placa tenha, nessa bola, perdão, ela tenha repulsão pela placa negativa e atração pela positiva. Então só tem um jeito, ó. Essa bolinha ela vai ter que ser negativa. Tá? Tio Augusto, por que é que ela vai ter que ser negativa? Porque a força elétrica está para cima. Então, na hora que eu coloquei para ti a força elétrica para cima, eu estou dizendo que essa bolinha de isopor tem atração pela carga positiva, então ela já vai ser negativa. Se é negativa, minha resposta B, C ou E. Porém, ela deve ser antigravidade. Então, a gente deve experimentar aqui uma situação de equilíbrio. Pessoal, se eu tenho uma situação de equilíbrio, a força elétrica, ela deve ser igualzinho ao peso. Augusto, a força elétrica não é para ser peso mais campo? Não, porque campo não é força. Campo é a propriedade do espaço
no qual as cargas criadoras permitem a existência da força elétrica. Então, força, eu só tenho a força elétrica e o peso envolvido aqui nessa história. E essas duas estão em equilíbrio. Agora, perceba, eu estou querendo achar a ideia da carga e eu já tenho o campo. Então, eu vou te dizer que se a força elétrica ela vai ter que ter o mesmo módulo do campo para a gente estar em equilíbrio, módulo de Q vezes E vai ser igual a mg. A questão não deu, mas a gente vai considerar a gravidade padrão de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, galerinha, nesse caso eu vou te dizer que a minha carga será... Eu já percebi que ela é negativa, porque campo e força também estão para lados contrários. Então, esse sinal negativo eu já vou colocar pela minha interpretação. E agora eu vou colocar os dados. Ó, massa. 0,5 agora não pode deixar essa massa em grama, ela tem que ir para quilos. Então, quando a gente colocou essa massa de 0,5 gramas, eu vou te dizer que eu tenho 5 vezes 10 a menos 4 quilos, ou 0,5 vezes 10 a menos 3. Então, 5 vezes 10 a menos 4, a gravidade vale 10 e o campo elétrico, meninos? Campo elétrico, então, vai estar valendo 2. Vamos terminar aqui os nossos cálculos? Eu vou dizer, então, para ti que a nossa carga elétrica ela está sendo 5 dividido por 2, 2,5. Aí repara, 10 a menos 4 com 10 a menos 1, com 10 a mais 1, perdão, 10 a menos 3 coulombs. Então, 2,5 vezes 10 a menos 3 coulombs negativa, você vai marcar para a gente o item C. Lembrando, o campo não é força, por isso que o campo não entra nas contas. E essa distância que ele me deu, Augusto, os 10 centímetros, dado desnecessário que eu não precisaria para essa questão. Show? Vamos tentar aqui mais uma, meninos.